Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 17 de setembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Hoje nós já vamos adentrar ao capítulo 90, que tem como título O Trabalhador Divino. Então, o livro Pão Nosso, capítulo 90, O Trabalhador Divino. E Emmanuel coloca uma passagem de João Batista que está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Emmanuel diz: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Olha que bonita essa lição de hoje. Primeiro, Emmanuel lembrando os antigos apóstolos e seguidores de Jesus, que o designavam com nomes diversos: Mestre, Pastor, Messias, Salvador, o Príncipe da Paz. Mas ele faz aí uma menção muito justa e muito bonita a João Batista, da qual ele chama Batista, quando João, ao olhar para Jesus, ao vê-lo, diz que ele seria o trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará todo o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará todos os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. E se nós formos observar toda a tarefa executada por Jesus, nós vemos que João Batista sabia perfeitamente o que estava falando. Jesus realmente era aquele agricultor que, com a pá na mão, sabia perfeitamente limpar e separar o joio do trigo, que no momento adequado recolheu todo o trigo e o colocou no celeiro, e que depois volta para queimar todo aquele joio, toda aquela palha, com um fogo que nunca mais se apagou. O fogo da justiça e do amor.
Tanto é verdade que hoje, 17 de agosto, de setembro, aliás, de 2023, nós estamos aqui falando de quem? De Jesus, falando dos seus ensinamentos, do seu evangelho. Todos nós que somos espíritas e todos os nossos irmãos vinculados às demais religiões, todos nós estamos ainda hoje falando de Jesus. Mesmo crucificado e morto, Jesus continua vivo entre nós. E dentro de cada um de nós, que verdadeiramente aceitamos Jesus como nosso mestre, como nosso pastor, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso príncipe da paz, o nosso educador, o nosso orientador, todos nós temos procurado no cotidiano da vida e no cotidiano dos dias queimar toda a palha morta e todo o joio que ainda existe em nós, através do processo da verdadeira justiça e do mais sincero e mais puro amor. É um fato verdadeiro na intimidade de todas essas almas que vivem no mundo. É claro que temos aí inúmeras exceções, espíritos ainda rebeldes, almas ainda transviadas do seu verdadeiro objetivo, mas a grande maioria de espíritos e de almas trabalham sistematicamente para essa purificação interior, para esta mudança pessoal, para que possamos nos transformar, mesmo aqui encarnados, como trabalhadores divinos, procurando fazer o melhor, procurando oferecer o melhor, procurando dar o melhor de nós em favor da família, do trabalho, da sociedade, da humanidade, do mundo. É claro que não podemos fazer mais, porque não temos muitas vezes condições, possibilidades, mas para Deus, o pouco que fazemos é sempre muito importante. É como aquele formigueiro enorme, onde cada formiga carrega uma folhinha para que toda a comunidade seja beneficiada. A comida não é exclusivamente para ela, a comida é para todas as demais companheiras que trabalham incessantemente para que o formigueiro esteja abastecido. Emmanuel continua. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Então, Emmanuel, mais uma vez, parabeniza João Batista, porque ele não se reportou às tradições judaicas de antigamente, que aguardavam o divino mensageiro de Jesus como alguém que iria chegar vestido em glórias, numa carruagem com cavalos, soldados, belas púrpuras, belas roupas, rodeado
de inúmeras pessoas influentes da sociedade e da política, rodeado de ouro e de muitos alimentos. João Batista fala de um divino agricultor, de um divino trabalhador, que com a pá na mão realizou e ainda hoje continua realizando o seu trabalho de uma forma abnegada e otimista. Abnegada porque Jesus não desistiu e não desistirá da terra. Abnegada porque Jesus não desistiu e não desistirá de nenhum de nós. Porque o verdadeiro responsável pelas ovelhas não deixa com que nenhuma se escape do rebanho, não deixa com que nenhuma se perca pelo caminho a ser percorrido. Ele estará sempre de olho em todas elas. E ainda mais, ele nos fala que essa pá, que significa o trabalho, o exercício do bem, ela não descansa de maneira nenhuma estando ao lado de Jesus. Ela está sempre vigilante, trabalhando, operando num espírito onde reina a esperança de limpar a terra que foi confiada a ele, para que ela se transforme verdadeiramente num planeta de provas, aliás, num planeta de regeneração, sendo que ainda estamos num planeta de provas e expiações. Então, é uma tarefa que Emmanuel coloca neste capítulo de observação da nossa parte com relação a pequenas palavras de João Batista que foram escritas ali, gravadas por Lucas no seu capítulo 3, versículo 17, enaltecendo aquilo que ele havia falado sobre Jesus. E que nos remete a uma análise ainda mais profunda com relação a nós mesmos. Ora, se foi confiado a Jesus o planeta para que ele se modifique, para que ele se transforme, para que ele cresça, para que ele se renove, por que nós reclamamos tanto de afazeres tão pequenos do cotidiano da vida? Muitas vezes nós preferimos deixar a pá ali, quieta num canto, sendo coberta pela poeira e muitas vezes sendo estragada pela ferrugem, do que trabalharmos. E olha que a espiritualidade e o próprio Jesus não exigem de nós nada de extraordinário. Pedem apenas que estudemos, que possamos adquirir conhecimento, que possamos fazer o melhor que podemos no lugar onde estamos e com as pessoas que estamos convivendo. A família, o trabalho, a sociedade, a humanidade de um modo geral. Nós muitas vezes não podemos matar a fome da humanidade, não podemos matar a fome de uma comunidade inteira, mas nós podemos matar a fome de 2, 3 pessoas. Esse é o grande mistério, esse é o grande segredo que ainda nós não entendemos. Porque queremos fazer demais e muitas vezes não conseguimos fazer nada.
E quando nos juntamos como a formiga no formigueiro, onde cada um faz um pouquinho, onde cada um faz um trabalho, temos uma organização melhor e, consequentemente, temos resultados mais objetivos e mais palpáveis à nossa frente. E olha que interessante, Jesus, por toda a sua capacidade espiritual, moral, intelectual, mediúnica, nós poderíamos falar aqui de inúmeras qualidades e virtudes de Jesus. Ele poderia muito bem ter feito todo o seu trabalho individualmente, mas Jesus prefere se acercar de 12 apóstolos, para que eles fossem devidamente educados, preparados, e no instante do seu desencarne, no instante do seu retorno à pátria espiritual, esses 12 apóstolos continuassem a divulgação do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus e multiplicassem os seguidores. É o trabalho do agricultor, que ao cuidar da terra, separando o joio do trigo, ele pega o trigo e guarda no celeiro para ter o alimento. Volta lá na terra, queima toda a palha para que o chão fique completamente limpo e novamente prepara a terra para a sementeira. Foi o trabalho de Jesus, trabalho simples, mas totalmente objetivo, onde cada um pôde oferecer algo de melhor em favor da coletividade. E os apóstolos foram tendo a possibilidade de ver se aproximarem deles outros seguidores que foram divulgando, e hoje temos esta vasta comunidade espiritual de almas trabalhando pela divulgação do Evangelho de Jesus. É a sementeira que oferece o trigo para que seja distribuído. É o trabalhador divino, que não foi só Jesus, mas foram todos aqueles que o acompanharam na sua tarefa edificante. Por isso que João Batista teve um olhar diferenciado. Esse trabalhador divino não é aquele que todos esperam, não é aquele que todos aguardam, não é aquele que todos imaginam que será. Esse trabalhador divino, ele é completamente diferente, porque ele vem trabalhar a intimidade de cada um de nós. Ele vem trabalhar a intimidade de todos aqueles que o cercavam, para que eles se tornassem também trabalhadores divinos, cada um na sua condição e na sua possibilidade, oferecendo a outros que viriam pelo caminho também a possibilidade de conhecer, aprender e se tornarem trabalhadores divinos. E ele termina dizendo: todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem, não nos cerceiem dificuldades ou ingratidão.
Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. O estímulo de Emmanuel ao final do texto. Nós estamos empenhados, então, em realizar os serviços terrestres que nos competem, que são da nossa responsabilidade e que temos condições de oferecer na busca de uma era melhor, na busca de um mundo melhor, na busca de um mundo regenerado, ótimo. Então, vamos manter no nosso coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. O que nós vemos hoje em todos nós temos que nos incluir. O que nos falta hoje é o verdadeiro entendimento do Evangelho de Jesus. Ler, aprender, compreender e viver o Evangelho de Jesus. Para que os demais conhecimentos que nos rodeiam, como, por exemplo, os postulados da doutrina espírita, trazidos por Kardec, como os demais ensinamentos trazidos por outros médiuns e por outros espíritos, também possam ser estudados, entendidos, compreendidos e colocados em prática na nossa vida. E nunca, jamais nós podemos nos esquecer que devemos estar estimulados pela fé, pela confiança, pela esperança e pelo otimismo. Porque na nossa frente, sempre na nossa frente, estará o trabalhador divino, que é Jesus, limpando o caminho para que possamos trabalhar, para que possamos seguir e para que possamos oferecer o melhor de nós. O trabalhador divino. Uma tarefa de todos nós. Quando nós olhamos os apóstolos de Jesus, cada um deles com suas dificuldades, cada um deles com suas necessidades, mas Jesus conseguiu cultivar em cada um deles a fé, a esperança, a confiança, o otimismo, a certeza, porque Jesus sabia que em cada um daqueles corações havia algo que precisava ser trabalhado para que se tornassem também verdadeiros trabalhadores divinos. Cumpriram suas missões dignamente e deixaram para a posteridade e para nós que aqui estamos hoje, em 2023, neste domingo, 17 de setembro, ainda falando do trabalhador divino, ainda falando do seu evangelho educativo e maravilhoso. Então, que nós não nos percamos no trabalho que realizamos. Não é preciso fazer muita coisa, não é preciso fazer muitas coisas. É preciso fazer bem feito aquilo que nos determinamos a fazer. Se você é um simples passista na casa espírita, seja o melhor passista naquela casa espírita. Prepare-se dignamente para a tarefa que lhe compete e ofereça ao próximo que vai ali buscar aquilo que você tem a oferecer, ofereça a ele
o melhor que você tem. Esse é o trabalhador divino. Esse é o verdadeiro trabalhador divino. Então fica aí o nosso pequeno estudo de hoje, capítulo 90 do livro Pão Nosso, o trabalhador divino. Quero te convidar daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje mesmo, daqui a pouco, às 20 horas. E convidá-lo para que conheça a nossa rádio, para que conheça as outras séries, a nossa programação aqui no programa Espiritismo e Vida durante toda a semana. Agradeço pelo seu carinho, pela sua boa vontade, pela sua ajuda, pela sua vibração, por tudo aquilo que tem feito para nos ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus e de todos os postulados da doutrina espírita. Obrigado sempre por estar conosco, porque você é o motivo de estarmos aqui, para que juntos possamos crescer, para que juntos possamos nos tornar um simples, mas importante trabalhador divino ao lado de Jesus. Desejo a você um bom final de domingo, uma boa noite, um bom descanso extensivo ao seu lar e a toda a sua família, e que a semana seja repleta de muito trabalho, de muita alegria, de muito estudo, de muito conhecimento e de muitas experiências para que possamos aprender e aprimorarmos-nos cada vez mais em todos os aspectos da vida material. Um forte abraço para você, que Jesus te abençoe e domingo às 17 nos encontraremos aqui novamente. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até mais.